Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos aprender a diferença de mal com U e mal com L. Como essas duas palavras são pronunciadas da mesma forma, são facilmente confundidas pelos falantes. Mas qual é a diferença entre mal e mal? Mal é um adjetivo e antônimo de bom. Mal é um advérbio de modo e antônimo de bem. Mas quando eu posso usar o mal com o U? O adjetivo mal é usado principalmente para indicar algo de má qualidade ou alguém que faz maldades, sendo sinônimo de ruim e malvado. Apresenta ainda outros significados, sendo também sinônimo de nocivo, indelicado, incapaz, incorreto, endiabrado, difícil, indecente, entre outros. E quando eu uso mal com L? O advérbio mal é usado principalmente para indicar algo feito de forma errada e incorreta, sendo sinônimo de erradamente, incorretamente, insatisfatoriamente, negativamente, indevidamente, entre outros. Mal com L também é substantivo, podendo significar doença, moléstia, angústia, desgosto, maldade, tudo aquilo que é prejudicial ou nocivo. Mal pode ser ainda uma conjunção temporal, sinônima de assim que. Temos como exemplo aqui a frase: o bolo está cozido. Se eu fosse colocar o mal com o aqui, o bolo está mal cozido. Se eu fosse colocar isso aqui, mal. Lembra do antônimo de mal? O antônimo de mal é bom. Agora observe, se eu colocasse o antônimo de mal, como é que isso ficaria? O bolo está bom cozido? O bolo está bom cozido? Não ficou legal. Então, o correto é colocar o bolo está mal cozido. Agora, um mau exemplo não deve ser seguido. Um mau exemplo. Qual é o contrário de mal? É bem. Se eu fosse colocar aqui mal com L, mas substituísse a palavra mal por bem, ficaria um bem exemplo não deve ser seguido? Um bem exemplo? Não tem sentido, né? Agora, se eu for colocar mal com U, mas substituir o antônimo de mal, que no caso aqui é bom, olha como se encaixa. Um mau exemplo não deve ser seguido. Um bom exemplo, no caso tirando o não, deve ser seguido. Então aqui entra mal com U. Ela está sempre de bom humor. Ela está sempre de mau humor. Então aqui é mal com U. Então, quando você tiver dúvida, você substitui pelo antônimo. Vamos para mais alguns exemplos? Ele é um homem mau. Só pratica o mal.
Como é que ficaria aqui? Ele é um homem mau. Mau com U. E como é que ficaria pela oposição? Como é que essa frase ficaria? Ficaria assim, ó. Ele é um homem bom. Só pratica o bem. Mais outro exemplo. Ele é um mau professor. Então, nós temos que pensar no contrário. O contrário de mal, ou seja, o antônimo de mal, com L, é bem. E o contrário, ou seja, o antônimo de mal com U, é bom. Ele é... Se eu fosse colocar o mal com L aqui, não ficaria bem, né? Pela oposição. Como é que ficaria? Ele é um bem professor? Então, não tem sentido colocar o mal com L. Ele é um mal com... Não, não tem sentido. Ele é um mau professor. Agora aqui nesta frase, ó. Afaste esses maus pensamentos de sua mente. Como é que vai ficar aqui? Afaste esses maus pensamentos. Maus ou maus? Isso aqui tem sentido, gente? Não, né? Então, afaste esses maus. Maus pensamentos. Se fosse pela oposição, ficaria afaste esses bons ou mantenha estes bons pensamentos, não é? Ele é um mau professor, ele é um bom professor. Tá ok? Então, memorize o antônimo. Mal com U, bom. Mal com L, bem. E esta foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!